lotação, o ônibus não parava para mim, porque eu sou idosa. Eu sou Vidal Guerra, estamos aqui no Recanto das Emas. Iremos perguntar ao povo o que eles acham do transporte público. Vamos conferir. E hoje estou aqui no Recanto das Emas. Quero ouvir o povo. Inclusive está uma jovem muito simpática aqui e ela vai falar o que ela acha do transporte público do Recanto das Emas. Eu já moro aqui há 15 anos. Para mim aqui é muito bom de morar e principalmente o transporte também, não é ruim. É bom, é bem legal. Depende também pro lugar que você vai. Tem lugar que você vai, digamos, pro centro de Brasília. Aqui eu acho muito bom, porque passa bastante. Não é difícil não, é muito bom mesmo. Vamos perguntar a ela o que ela acha do transporte público aqui no Recanto das Emas. Não, tem que melhorar isso aí, porque eu tive que comprar um carro porque as lotações, o ônibus não parava para mim, porque eu sou idosa. É isso aí, esse foi mais um desabafo de uma... Tem que pôr mais 11 lá nas 800, lá para cima, porque lá faz tristeza a gente sair. Essa foi a participação de Dona Maria. Obrigado, Dona Maria, pela sua participação. Mais uma participação de um cliente das empresas de transporte público, o senhor José. Senhor José, o que é que o senhor acha do transporte público do Distrito Federal, inclusive aqui do Recanto das Emas? Olha, para algumas linhas, por exemplo, para a rodoviária está mais ou menos bem, né? Bom, um pouco. Agora para as outras linhas está difícil. Está ruim, Samambaia, Taguatinga, você passar 40 minutos, 30 minutos, 40. Samambaia, passa uma hora aqui na parada, não está tendo transporte para Samambaia, né? É de hora em hora, você perde de hora, passa uma hora. Agora para a rodoviária está bom. Essa foi mais uma participação do senhor José, cliente, porque nós vamos mudar esse conceito de passageiro para cliente. O senhor José é cliente de uma empresa ou das empresas de transporte público e ele acha que está tendo demoras na parada até o ônibus passar para determinados locais do Distrito Federal. Inclusive aqui para o circularzinho mesmo, né, aqui dentro da cidade, tá horrível o circularzinho, esse micro-ônibus, né? Tá horrível, o negócio tá feio, não consegue pegar um ônibus cheio de gente, um ônibus pequeno, enche demais, né? Muito cheio, e aí, agora mesmo eu cheguei, estava lá em cima na parada, tinha duas mulheres com criança, não conseguiam entrar no ônibus, porque não tinha vaga, os ônibus pequenos cheio demais. Aí o pessoal, tem descendo de a pé, a mulher, com criança no colo, porque não tem ônibus, tem pouco ônibus, né? Quando passa uma hora na parada, enche demais, numa parada enche, aí fica 5, 6 paradas, 10 paradas sem parar, porque não passa, não tem condições de pegar mais passageiro, e andar muito lotado, né? É isso aí, TV Supernova. Senhor José Alves, o que é que o senhor está achando do transporte público aqui no Recanto das Emas? Esses ônibus para as 800, péssimo. Passam direto de manhã, não para para os passageiros, porque já vem cheio demais. Às vezes passa 6, 8 ônibus para o final e um só para as 800. E é só que eu tenho para dizer que tem que melhorar esse transporte das 800, toda a vida foi muito descaso nas 800. O Misael, o que é que você acha do transporte público aqui do Distrito Federal e principalmente no Recanto das Emas? Para mim mesmo, eu me acho uma porcaria muito grande, porque todos os ônibus que passam aqui, tanto os micro-ônibus como ônibus mesmo da Riacho e da São José, todos é atrasado. Você quando chega atrasado no trabalho, o patrão fica pagando sapo porque os empresários não sabem colocar empresa nova para a gente poder chegar mais cedo no nosso trabalho. Isso eu acho muito uma porcaria, uma falta de vergonha. E de respeito para com os clientes, né? Cidadão aí, daqui de Brasília, viu? Vamos conversar com mais um cliente de transporte público, o Wilson. O Wilson, eu gostaria que você falasse o que você acha desse transporte. Você está satisfeito com os serviços que as empresas estão oferecendo? Sempre deixei de você passar quase meia hora numa parada dessa para pegar um transporte para você ir.
E sempre é daquele jeito. O transporte aqui sempre precario desse jeito, assim. Às vezes você passa quase meia hora para você ir para um lugar, mas por enquanto tá bem. Fazer o quê? Tem que esperar mesmo, né? Pois é, essa foi mais uma participação de um cliente, né, do transporte público, que na verdade está expressando seu descontentamento na questão do tempo que perde numa parada esperando o ônibus. Eu sou Vidal Guerra, presidente da Associação dos Usuários de Transporte Público ou dos clientes de transporte público. Hoje, ouvindo o povo com a TV Supernova. Hoje, a voz do cidadão, diretamente do Recanto das Emas, ouvindo o desabafo do povo no que diz respeito ao transporte público e o que o governo deve fazer para melhorar. Eu tive que comprar um carro porque as lotações, o ônibus não parava para mim, porque eu sou idosa. Então queremos dar as boas-vindas ao nosso diretor, o senhor Lúcio Lima, e ele vai estar passando as informações que você tanto necessita, né, para melhorar a sua mobilidade. Você que sai todos os dias do Recanto das Emas para o plano piloto, para o seu trabalho, e às vezes você tem muitas dificuldades, e com certeza o nosso diretor vai estar dando aquelas informações para melhorar o seu dia a dia. Então, boas-vindas, né, ao Lúcio Lima, ao senhor Lúcio Lima, e eu gostaria que ele falasse a respeito dessa questão. Bom, bom dia, senhor Vidal, a gente agradece o convite, né, de estar aqui. Falar de transporte coletivo é sempre um tema muito envolvente, né? Falar de mobilidade urbana, que hoje é um tema que tomou conta, né, dos grandes centros urbanos. E em Brasília, diante das transformações que nós estamos fazendo na área de transporte, é um tema que está no nosso dia a dia. Mobilidade urbana é um segmento que movimenta, ou que transporta 1 milhão de passageiros por dia, portanto, quase metade da nossa população é transportada por esse serviço. Então, é sempre muito bom e uma oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante que está tão em evidência nesse momento. Hoje tivemos nas ruas ouvindo o povo, né? E a voz do povo é a voz de Deus. Inclusive, uma senhora idosa fez um desabafo. Ela disse que teve que comprar um carro porque na parada o motorista passava direto, desculpem, não parava o ônibus para ela, e diante de todas essas dificuldades ela teve que comprar um carro para aliviar esse sofrimento, né, que ela estava tendo no seu dia a dia. E o que o senhor Lúcio Lima, diretor técnico do DF-Trans, o que o senhor tem a nos dizer a respeito de situações dessa natureza? Bom, primeiro são duas questões. A primeira é que o esforço que esse governo está fazendo para melhorar o transporte coletivo, ele vai exatamente na contramão do que essa senhora está propondo. Essa senhora comprou um carro porque ela não suporta mais andar no transporte coletivo. Nós queremos fazer o caminho contrário, nós queremos que as pessoas se desfaçam do carro ou deixem o seu carro em casa para andar de transporte coletivo. Para isso nós estamos fazendo grandes transformações. E a segunda coisa é que nós estamos falando de um sistema de transporte coletivo que foi abandonado, pelo menos durante os últimos 20 anos. Falar que o transporte coletivo hoje está ruim é redundante, porque nós sabemos e reconhecemos que esse transporte está muito ruim. Porém, a determinação desse governo é de fazer as melhorias que a população precisa. Para isso, quando esse governo assumiu, a nossa equipe assumiu, a primeira coisa, cuidar da questão legal, questão contratual. Naquele momento, nós tínhamos 70% do sistema
que nunca havia sido licitado, empresa há mais de 50 anos operando no Distrito Federal sem licitação, e outra parte que estavam para vencer em menos de um ano. Ou seja, em menos de um ano nós tivemos 100% do nosso sistema ilegal, ou seja, sem contrato, sem regras, sem regra previamente ditada e tal. Então a primeira atitude desse governo foi legalizar, ou seja, fazer novos contratos, licitar o sistema para dar um caráter de legalidade. E não só cumprindo uma decisão judicial, mas quando você estabelece regra, só entra aqueles que, primeiro, as pessoas ou as empresas de que topam cumprir aquelas regras. E segundo, na medida que você faz a licitação e assina um contrato, aquelas empresas ficam obrigadas, evidentemente, de assumir aquilo que foi contratado. Ou seja, agora nós temos regras claras e um contrato de 10 anos, portanto, segurança jurídica, segurança para os operadores e segurança para a população. Então, uma situação que se arrastava mais de 20 anos, não é? Empresas que caíram naquele círculo vicioso de não prestar um serviço de qualidade ao povo. Então essas empresas aos poucos estão sendo descartadas, né? Mas só que na verdade as coisas não podem acontecer assim, num piscar de olhos, né? Então as coisas estão acontecendo, mas esses acontecimentos não podem ser tão rápido, é isso? Infelizmente, as coisas não acontecem com a mesma velocidade que a população precisa. Esse governo assumiu em 2011, né, com essa determinação. Nós estamos chegando a 3 anos de governo e somente agora nós, nesse momento, no dia de hoje, nós temos 21% da frota renovada, ou seja, ainda temos aí 79% para renovar nos próximos 50 dias. Mas não podemos deixar de dizer que foi um grande passo, um grande avanço. E quando tem uma senhora na parada reclamando, isso simboliza para a gente, e nós sofremos junto com a população e sabemos e compreendemos o clamor da população. E é por isso que a nossa equipe da mobilidade está fazendo tudo para que, num espaço muito curto de tempo, a gente consiga dar um transporte de qualidade para a nossa população. Evidentemente que ônibus novo ele é parte da solução. Quando você fala, trocou o ônibus, resolveu o problema? Não, resolveu em parte. Eu troquei apenas o material rodante, mas o ônibus ele é parte de um conjunto de medidas que vai melhorar de fato o transporte coletivo, e eu vou citar alguns, se você me permite. Fique à vontade. Corredor exclusivo é um instrumento extremamente importante para o usuário do transporte coletivo. Nós não podemos permitir que um motorista de um ônibus particular, um motorista de um carro particular, com ar-condicionado, sentado, ouvindo a sua música, ele tem a mesma prioridade no trânsito que tem um usuário do transporte coletivo, que geralmente são pessoas da construção civil, empregados domésticos, empregados do comércio, que trabalham o dia inteiro em pé e que vão para casa em pé. Então, o mínimo que o governo pode fazer é dizer, olha, você vai para casa em pé, porque no horário de pico, em qualquer lugar do mundo, o transporte coletivo é lotado. Lotado com a certa compreensão. Porém, o mínimo que o governo pode dizer, olha, você vai sair de tal hora da sua origem e vai chegar a tal hora do seu destino, independente da chuva, do sol ou do humor dos motoristas, porque hoje o que acontece é que tem dia que o usuário gasta 40 minutos no percurso, tem dia que ele gasta 2 horas, porque tem congestionamento. Então o transporte público não pode ficar preso no congestionamento, tem que ter prioridade sobre os demais meios de transporte. E hoje o DF-Trans tem uma central de monitoramento, não é? Continuando falando aí do conjunto de medidas que vai melhorar. Então, ônibus novo, corredor exclusivo, abrigo e principalmente informação ao usuário. E a informação ao usuário ele parte, inclusive, da questão do GPS. Hoje nós temos o nosso centro de monitoramento operacional, que posteriormente será um centro de controle operacional, com todas as ferramentas para que o órgão gestor saiba exatamente o percurso que o ônibus fez, o horário que o ônibus fez, se ele cumpriu a tabela pré-estabelecida pelo órgão e, principalmente, o usuário saiba que a hora que o ônibus vai passar. Eu costumo dizer que não é que o ônibus demora, é que o usuário não sabe a hora que o ônibus vai passar. Tem dia que ele passa 10, tem dia que ele passa 11, tem dia que ele passa 9h40, isso depende do trânsito e depende também do grau de responsabilidade que, infelizmente, é pouco nesse momento dos atuais operadores. O que nós precisamos? O usuário precisa ganhar a confiabilidade do sistema.
Se ele sabe que o ônibus todo dia vai passar às 10 horas, não tem por que ele ir 9h30 para a parada. E ele sabe que ele vai pegar todo dia às 10 horas e que 11 horas, por exemplo, ele estará no seu destino sem ficar preso no congestionamento. Então, a confiabilidade do usuário é importante nesse momento. Então, o GPS é um grande instrumento, não só para o órgão gestor, para o órgão fiscalizador, mas também em termos de informação para o usuário, para que ele saiba exatamente a hora quando vai passar e ele tenha essa confiança. Então, senhor Lúcio, o DF-Trans está disponibilizando essas informações para os clientes, né? Clientes de transporte público. Essas informações elas estão disponibilizadas para o cliente não ter essa dificuldade de perder o ônibus e ficar mais 30 ou 20 minutos esperando. Aonde esse cliente vai encontrar essa informação que diz respeito à questão de horários? Hoje, parte dos ônibus já estão equipados com GPS. O GPS é um instrumento que fica dentro do ônibus e nós, a partir do nosso centro de controle operacional, nós sabemos exatamente, acompanhamos online o percurso desse ônibus. Se ele quebrou, se ele desviou o itinerário ou se ele passou atrasado ou adiantado. No segundo momento, a partir da conclusão da instalação desse nosso centro de controle operacional, a segunda parte é a informação ao usuário, que são painéis nas principais rodoviárias, nos terminais, nos principais pontos de parada, como por exemplo o Pátio Brasil, que é um local de grande movimentação de usuários, centro de Itaguatinga e uma dezenas de pontos de parada que há grande concentração. Então nós iremos instalar, estamos licitando nesse momento, iremos instalar painéis de informação. E há uma outra situação que vai ajudar muito o usuário, que é um aplicativo no celular, em qualquer celular hoje, todo mundo é portador de 1 ou 2 ou 3 aparelhos celulares, que ele vai mandar uma mensagem e imediatamente ele recebe um torpedo dizendo a hora que seu ônibus vai passar. Ele vai dizer que está em determinado ponto e qual a linha que ele vai pegar. Inclusive, o senhor pode observar, a grande maioria dos abrigos já estão devidamente numerados, que é para o usuário chegar e dizer, olha, eu estou na parada número tal, estou esperando a linha tal. Imediatamente chega um torpedo dizendo, seu ônibus vai passar em 2, em 3 ou em 5 minutos. Isso facilita, de repente o usuário está na porta de um comércio e ele recebe a informação, ó, seu ônibus vai passar em 10 minutos. Opa, dá tempo eu ir no comércio, comprar alguma coisa e chegar na parada. Se eu sei que o ônibus vai passar às 10, não precisa eu ficar meia hora na parada esperando saber se vai vir. O usuário fica vulnerável a assalto, a questão da violência urbana e uma série de questões. Então o usuário vai chegar na parada exatamente ou imediatamente 1 minuto ou 2 anterior à hora que o seu ônibus vai passar. Puxa, muito legal, muito importante. Significa que o governo está realmente, né, dando uma melhorada no transporte público do Distrito Federal. E chegamos ao final do primeiro bloco de nosso programa. Não saia daí, porque voltaremos em seguida com muito mais para você. Eu tive que comprar um carro porque as lotações, o ônibus não parava para mim, porque eu sou idosa.